Muito bom dia, com uma xícara grande de café. Vamos iniciar a aula. Essa é a primeira aula da turma, né? A aula inaugural dessa disciplina de CC1 aos sábados. Peço desculpas para vocês pela barulheira. Geralmente as aulas são mais silenciosas, mas sábado de manhã o movimento é pesado aqui. Fica muito barulhento para te chamar. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos direto ao nosso assunto, assim a gente não perde tempo. Vamos lá, vamos falar sobre o que vai ter em CC1, tá? O que a gente vai ver esse semestre em CC1, tá? Bom, a ementa dessa disciplina é toda voltada para desenvolvimento para a web, toda ela. O que é digamos assim, um fator bastante interessante de motivação e de preparação para vocês, porque o trabalho com desenvolvimento para a web, em especial a ênfase que eu gosto de dar nessa disciplina, é um desenvolvimento mais voltado para aplicações PWA, então para aplicações que dão muita abertura de mercado para vocês, né? Isso é bastante interessante, em especial para vocês que estão finalizando o curso, né, buscando entrar na área de mercado, na área de trabalho, né? Então, isso é bastante interessante, tá? Bom, o que a gente vai falar na disciplina? Nós vamos tratar de HTTP, fazer passar alguns conceitos e fazer vocês enxergarem algumas coisas interessantes a respeito disso, tá? Acredito que nessa altura do campeonato isso soe até um pouco repetitivo, né? Em função do que vocês estão já se preparando há bastante tempo. Mas é muito importante ter esse conhecimento e administrar esse conhecimento, tá? Então vamos lá. A gente vai falar sobre o HTTP, o servidor HTTP, tá? O serviço HTTP, os verbos HTTP e tratamento de request e response. Então, requisição e resposta, tá? A gente vai falar também de HTTPS, os conceitos de utilização. A gente vai falar de REST API, a introdução e o funcionamento, mas nós não produziremos REST API nesta disciplina, tá? Esse assunto é trabalhado, pelo menos comigo, em POO2, tá? Para a ciência da computação. Então, eu não sei como é o Sidney que está dando PO agora, PO2 especialmente, né? Eu fiquei com disciplinas um pouco mais complicadinhas nesse semestre, tá? Não estou me queixando, muito pelo contrário, eu gosto muito das disciplinas que estou dando. São disciplinas complexas que exigem muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, tá? Mas eu sou aquele professor, meu negócio é codar, é codificar, é chão de fábrica, né? Então, assim, fico um pouco reticente, em especial porque eu gosto de preparar vocês para quando chegar nesse tipo de disciplina assim. É o que está acontecendo com a galera que eu estou dando arquitetura paralela distribuída e sistemas distribuídos. Esse assunto aqui pode ser muito aproveitado por quem está pagando essas disciplinas. Então, o certo, né, é ver primeiro esse assunto para depois de sistemas distribuídos e posteriormente ver arquitetura paralela. Então, só que não é assim que a banda toca, né? O professor tem que adaptar conteúdo em função das disciplinas que são disponibilizadas, mesmo que elas venham fora de ordem ou fora de contexto, como é o caso
dessa disciplina. Eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo, estão pagando essa disciplina, estão pagando principalmente porque estão para formar. Então, muito do que eu falar aqui vai soar como um eco em outras disciplinas que vocês estão tendo ou já tiveram. Tá? Relembrando que, mais uma vez, né, eu afirmo que ela está vindo fora de ordem, né, fora de contexto, porque vocês teriam um proveito muito maior da disciplina se seguisse, se tivesse essa ordem, né, se nós tivéssemos seguido essa ordem. No entanto, não é assim que a banda toca. Né? Sabendo disso, e sabendo que os senhores já ouviram muito do que já foi dito aqui, remeto este conhecimento e estes ecos que eu vou produzir nessa disciplina às disciplinas de sistemas distribuídos, arquitetura paralela, programação em banco, modelagem de dados. Então, no fim das contas, eu tive que inverter o jogo. Já de conhecimento que vocês já sabem isso, para mim ficou muito mais fácil trabalhar. Muito do que eu falar aqui vai soar repetitivo, mas eu vou poder cobrar bem mais do que eu cobrava da turma que não sabia nada, ou que estava aprendendo, vendo isso pela primeira vez. Tá? Nas outras turmas nós tivemos um aproveitamento razoável. A última turma de CC1 foi muito bem, que é a turma que está fazendo sistemas distribuídos agora. Eles foram muito bem. Tá? A turma anterior, mais ou menos. Né? Tivemos um aproveitamento razoável. Poderíamos ter feito muito mais? Com certeza. No entanto, nós estávamos entrando em pandemia. Né? Eu estou gravando essa aula hoje, dia 13 de março de 2021, e nós fazemos aproximadamente quase um ano que estamos trabalhando em home office. Nesse período todo eu fui na universidade 2 vezes. 2 vezes. Bastante complicado. O professor é grupo de risco, então tem que tomar cuidado. Né? Bom, vamos continuar. Além desses 3 fatores que são fundamentais dessa disciplina, é a parte inicial, tá? Nós também trabalharemos com HTML e CSS, não só conceitos, mas também meter na cara, nós vamos programar. E não programar, porque HTML não se programa, né? Não é linguagem de programação. Se eu pegar algum de vocês falando isso, eu reprovo na hora. Não é linguagem de programação. HTML é uma linguagem de interpretação, tá? É uma linguagem textual, conceitual. Ela não é uma linguagem de programação propriamente dita. Ela não tem um compilador para trabalhar com ela. Não, ela é interpretada pelos navegadores, certo? Então, nós vamos trabalhar com cases de aplicação HTML e CSS. E quando eu falo CSS, estou falando de Bootstrap. HTML semântico. Nós vamos falar sintaxe, seletores CSS e sintaxe, estrutura, tags, listas e links em HTML. Então, nós vamos trabalhar pesadamente com HTML, tá? HTML5, CSS3. Além disso, nós vamos trabalhar também com JavaScript. E JavaScript, eu sempre trabalho com um sabor JavaScript. Para facilitar a vida de vocês, eu vou trabalhar com jQuery. Por quê? jQuery é popular, tudo quanto é canto ensina, tudo quanto é canto usa, e é o primeiro sabor que a gente indica para quem está entrando, para quem está começando no desenvolvimento para a web. Ah, mas eu queria começar usando Angular. Ah, eu queria começar usando React. Ah, eu gostaria de trabalhar com a linguagem X. Gente, vamos lá. Para subir uma escada, geralmente, a gente dá um primeiro passo. A gente não sobe a escada pisando lá em cima.
React é bastante interessante, inclusive eu estou estudando para trazer para a universidade. No entanto, React exige trabalho, estudo e dedicação. Para uma disciplina tocada no sábado, período da manhã, em que neste exato momento, o único online é o próprio professor, acho, quem é meu aluno sabe, quem já foi meu aluno sabe, e quando eu uso essa palavra, quer dizer que eu não tenho certeza, que vai ser muito mais fácil passar para vocês isso em jQuery, certo? Muito mais fácil. Vocês vão conseguir tirar muito melhor proveito trabalhando com jQuery, tá certo? E principalmente porque jQuery tem uma base imensa de suporte na internet. Exemplo, não falta formas de escrita. Você consegue fazer, geralmente, as requisições em HTML, tem 2, 3, 4, 5 formas diferentes de fazer em jQuery. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante. Fácil de você conseguir aplicar, entendeu? E, pasmem, apesar de ser muito antigo, lá quando a gente estiver discutindo jQuery, a gente vai falar sobre isso. Afinal de contas, jQuery vem desde 2005, 2006. É antigão, eu sei que é antigão, tá? Mas tem suporte até hoje. Por quê? A base de sistemas que trabalha com jQuery é imensa. Imensa. A Google até cogitou ano passado, eu estava conversando com a turma, explicando a respeito, né, do jQuery. A gente estava discutindo, a turma meio reticente em aprender jQuery, eles queriam... Ah, não, a gente quer aprender alguma coisa um pouco... Então, no fim, mesmo o jQuery, que é considerado por muitos como fácil demais, acabou se mostrando bem complicadinho de mexer. E teve uma galerinha lá que aprendeu e voou baixo em cima do jQuery. Então, quer dizer, a minha parte eu fiz. E a nossa intenção é justamente essa, é dar um empurrãozinho, né? Ó, vai! Eu chegar aqui, dou aquele empurrão, e vocês pegam no tranco e vão embora. Certo? O jQuery é empurrão dentro do JavaScript, para que vocês possam dominar outras tecnologias futuramente. É a tecnologia ideal para aprendizado? No momento, sim, porque tem exemplo para tudo quanto é canto. Tem muita utilização e pode ajudar vocês bastante em alguns casos, como estágios e empregos. Tá? Lógico, eu vejo muito anúncio, não, eu quero... estou procurando alguém para trabalhar com Angular, estou procurando alguém para trabalhar com React e tal. Mas dá uma olhada na internet, nos anúncios, em especial anúncios de emprego, de estágio, e verifica a quantidade de gente que pede experiência ou conhecimento em jQuery. Ainda tem bastante gente? Sim. Sabe por quê? Tem muita empresa que ainda trabalha com isso. E tem muita empresa que não tem interesse em substituir sistema. Não tem interesse. Simplesmente pega o sistema, um sistema já em defasagem de anos, em algumas situações de décadas, e não mexe no sistema e não tem interesse em trocar o sistema. Na verdade, em sistemas distribuídos, a gente já estava até discutindo isso na última aula, na verdade, as empresas, em alguns casos, alimentam os seus próprios Frankensteins. Lembra do moço Frankenstein? É uma junção de um monte de pedaços de outras pessoas para formar um ser alimentado por energia vindo da tempestade. Tirando a parte romantizada da história, o termo Frankenstein nós aplicamos em sistemas que são remendados. Nós temos muitas situações desse tipo hoje em dia.
Tem muito sistema desenvolvido em... Pasmem, tá? Desenvolvido em webform que está rodando até hoje. Tem muito sistema feito... Ah, não, é MVC. Quando você pega para olhar, é horrível. Porque mais de 70% da lógica do programa está escrito no C Sharp. Né? Isso eu estou trabalhando com ASP.NET e Webforms, tá? Está escrito em C Sharp. Ah, professor, mas eu mexo muito com Java. Ah, tudo bem, então vamos voltar nosso foco para o Java. Mais de 70% da aplicação está escrito em JSP. Porque quando se fala em Java para Webforms ou MVC, começam a aparecer as siglas do Java. Ah, trabalha em Spring, né? Em JSP, JSW. Então, mas a lógica, o trabalho, está todo feito na parte programacional que está por trás, certo? E, gente, nós estamos numa etapa de evolução no desenvolvimento de sistemas que você trabalhar com isso, você está criando naturalmente gargalo no seu trabalho. Você está criando uma dificuldade, uma problemática onde não deveria existir, certo? Evolução natural do sistema faz parte, por exemplo, da engenharia de software. Mas, pasmem, tá? Tem muita empresa que não está nem aí. O importante é estar trabalhando, estar funcionando, estou ganhando, está rendendo, tá bom. Então, só que tem uma coisa que as empresas ignoram. Muitas empresas ignoram, tá? Meu café esfriou. Botar uma bola de sorvete ali, né? Então, vamos voltando. Tem muita empresa que ignora uma coisa muito importante chamada débito técnico, tá? E o débito técnico, a partir de determinado momento, começa a ser convertido em débito financeiro. Por quê? O software muito antigo acaba causando impacto. Isso é interessante, né? Vamos fazer uma analogia rápida para a gente dar continuidade? Uma analogia simples. A aplicação muito antiga e a aplicação muito recente. A aplicação muito recente exige investimento, grana. Você tem que meter a mão no bolso para contratar gente que saiba. Muito bem. A aplicação muito antiga também você precisa contratar gente que saiba como lidar com aquele bagulho velho que você tem lá instalado. Por exemplo, outro dia eu fui surpreendido por anúncios de emprego contratando gente que trabalha com Delphi para dar suporte em um sistema desenvolvido em 1998, 99. Espera aí. Nós estamos em 2021. 2021 e ainda tem gente com sistema de 1998, 99? O sistema tem mais de 20 anos. Uhum. E roda até hoje, funciona muito bem, e a empresa não tem plano nenhum de trocar o sistema. Muito pelo contrário, está contratando gente para dar suporte. Tem uma situação interessante, que inclusive nós discutimos sistemas distribuídos, que a empresa tinha uma situação assim, tá? Com um software muito antigo, e a empresa, ela decidiu investir pesadamente na substituição do software por um novo, né?
Então a diretoria foi, fez uma compra, um investimento, fez contato com a Dell, né? Comprou máquinas, modernizou o CPD, modernizou a empresa, e precisava, porque, convenhamos, você trabalhar numa empresa em que as secretárias e a recepção ainda usam computadores Pentium 200, o mais moderninho era um Core 2 Quad, tinha até Core 2 Duo. Na verdade, a empresa era uma salada de fruta, em termos de equipamento. Tinha computador na recepção de máquinas e equipamentos, tá? Que, ao ser aberta a CPU para fazer uma manutenção, foi encontrado uma camada de poeira grossa que, ao ser removida, parecia carvão. É desse tipo de empresa que nós estamos falando. Tá? Então, a empresa fez todo um investimento, adquiriu programas, equipamentos, tal, licenciou muita coisa, que tinha muita coisa pirata, né? Instala aí, depois a gente dá um jeito. Aham, sei. Então, a consultoria, né, a gente estava trabalhando como consultores para eles, e a consultoria fez um investimento, tal, ajudou a empresa a evoluir e tal, licenciar tudo, ficar legal, em vários termos, né? E depois decidiu-se por fazer a modelização do sistema. Legal. Partiu-se para uma opção de computação em nuvem, né? A empresa fez modernização do CPD, então tinha muita coisa velha. Os servidores ainda eram PCs, não eram servidores de verdade, eram PCs, tá? E o que acontece? Dado um determinado tempo, a equipe percebeu que precisava também se modernizar. Então, a equipe do próprio CPD, ao invés de contratar gente, a equipe, para dizer que não, eles contrataram um cara que era um DBA, tá? Para quê? Porque esse cara ia conduzir a modernização da parte do banco. Ele ia construir um novo banco usando servidores em nuvem. Legal, muito bom, né? Moderno, beleza. Hoje comum até, né? Mas na época não era não. E trabalhar com bancos SQL online. Legal, muito legal. Então ele iniciou a construção do banco, a modernização. Foi um trabalho extensivo. Ele levou um bom tempo, inclusive, né? Levou em torno de 4 meses, tá? Para fazer o levantamento dos dados, verificar se estava tudo certo, descobrir um monte de coisa errada. A gente sempre descobre quando vai mexer com isso. Fez alguns acertos e ele estava prevendo um processo que poderia levar até um ano. 12 meses de trabalho em cima só para mexer com a migração do banco. Gente, era um banco que não sofria atualização de versão, ele ainda rodava SQL Server 2000. Eu usei isso lá em 1999, 2000, 2001, 2002, né? 2003. Depois, em 2005, veio a versão nova da SQL Server e tal. Então, faz bastante tempo, né? Temos aí pelo menos quase 20 anos, uns 18 anos mesmo. Beleza. E aí? Muito bem. A equipe tinha que sofrer uma modernização também e tal. Eles optaram por não contratar e confiar na equipe que tinha. Então, essa equipe fez treinamento, capacitação, tomaram conhecimento de novas tecnologias e tudo por quê? Porque eles queriam manter o software, ainda queriam manter o software antigo rodando durante um tempo, para a produção do novo e
ir substituindo módulos ao passar do tempo. Isso é muito utilizado, muito feito, mas geralmente nós temos duas equipes trabalhando nisso, né? Uma mantém um software antigo e a outra equipe parte para o software novo. Beleza. Aí ao mesmo tempo, a empresa estava em processo de expansão, né? E ela estava expandindo, criando filiais fora da cidade, fora aqui de Campo Grande. Beleza, aí para o interior do estado, né? Para outros polos que nós temos aqui no interior do estado. Legal. E aí eles estavam preparando a inauguração de uma loja no interior, tá? Numa cidade do interior do estado, uma cidade grande do interior, tá? Por incrível que pareça, Mato Grosso tem alguns. E aconteceu o seguinte: quando essa equipe tinha que ir para ajudar a preparar todo o sistema, porque ia começar a rodar o sistema antigo. O sistema antigo não trabalhava em rede. O sistema antigo que eles tinham trabalhava só aqui na cidade, né? Não estava previsto que o sistema fosse trabalhar em outro lugar. Eles não tinham nem pensado nessa possibilidade. Então eles tiveram que improvisar alguma coisa ali de última hora, tal, e a equipe teve que se deslocar até o local para fazer os preparativos para a inauguração da loja. Muito bem. E eles tiveram a ideia, na verdade foi uma ideia muito boa, de utilizar os recursos que o novo DBA tinha preparado para encaixar nesse sistema. Então, a equipe foi para mexer com isso e tal. Foi a equipe inteira. Mais o diretor de TI da empresa. Gerente de TI, né, responsável. Né? No caminho, essa equipe sofreu um acidente. Tá? O veículo que eles estavam sofreu um acidente de carro e morreu a equipe inteira. A equipe inteira de TI da empresa morreu. O que inclui o novo DBA. Muito bem. Da noite para o dia, a equipe perdeu completamente o suporte de TI que ela tinha. A empresa perdeu isso aí. Com isso, foram perdidos muitas vidas. Oh, meu Deus, uma perda imensa. Tal. Eu mesmo fiquei muito chateado. Na época, tinha algumas pessoas que eu tinha uma simpatia. Tá? Eram bons profissionais. Tá? No entanto, a perda para a empresa foi tão grande que 6 meses depois a empresa fechou suas portas e declarou falência. Por quê? Não tinha ninguém para dar suporte no sistema antigo. E o sistema antigo já estava dando seus probleminhas já. O diretor de TI da empresa era filho do dono, era uma empresa familiar, né? Então, empresa muito antiga. E o gerente de TI, né, que faleceu, era filho do dono. Esse senhor ficou tão abalado com tudo que aconteceu que alguns meses depois, antes da falência da empresa, ele veio a falecer. Ele teve um infarto fulminante. Faleceu. Todo mundo fala que foi pelo desgosto que aconteceu, né? Além de ter perdido um filho, perdeu uma equipe inteira de TI. Essa equipe de TI era responsável pela manutenção do sistema antigo e pela criação do novo. Mas professor, isso poderia ser facilmente revista, a parte técnica, a contratação de uma equipe nova e a continuação do desenvolvimento do sistema. Então, só que nós da consultoria, que trabalhávamos com eles na época, só conseguimos restaurar o que tinha salvo no Git, que era o início, né, do sistema novo, algumas
Não era nem um módulo completo do sistema novo, tá? E apenas alguns scripts do novo banco que o DBA tomou o cuidado de criar e deixar disponível no Git. Então, mas tem as senhas de acesso ao banco, tal, tudo mais. Então, essas senhas estavam no código-fonte, né? E na época o versionador que eles usavam não era um versionador legal, não era algo do nível do Git, nem do Subversion, era muito anterior a isso, tá? Eles usavam um controlador de versão lá do Delphi, tá? Que eu já trabalhei inclusive com ele quando eu trabalhava na Secretaria de Fazenda. Não é dos melhores, mas ele é todo ele baseado na segurança de senhas, tal, tudo mais. E quem é que sabia as senhas de rede desses caras? Ah, não, mas a gente consegue isso com o administrador. Beleza, todos eles eram administradores. Todos eles tinham permissão de administração na rede. Quem tem um leve conhecimento aí de administração de rede sabe do que eu estou falando. Dependendo da rede, de como ela foi preparada. No caso, não era o grupo de administradores que tomava conta disso. Eram as pessoas, eram permissões pessoais. Ah, mas a permissão de administrador. Então, só que eles precisavam de alguém, contratar alguém para lidar com isso, né? Nós, da consultoria, não prestávamos consultoria em rede, apenas desenvolvimento, né? E na modernização. Nós não prestávamos consultoria para sistemas em rede. A gente não tinha nenhum administrador de rede que trabalhava na equipe. Inclusive, depois disso, a gente acabou convidando alguém para fazer parte da equipe, para mexer com isso. Mas o débito foi tamanho que, né, alguns meses depois, a empresa acabou decretando falência. A empresa fechou. Né? E eu nunca mais ouvi falar de ninguém que trabalhava ali. Então, assim, gente, pode acontecer? Pode. Eu gosto de comentar que o débito técnico ele tem seu preço. Tá? Então, eu volto na analogia do carro velho e do carro novo. Quanto mais velho o carro, mais caro fica para cuidar dele. Quanto mais novo o carro, é óbvio, mais caro fica. O que é ideal? O meio termo. O meio termo é ideal, né? Então, no software, é a mesma coisa. Quanto mais moderno, mais investimento você tem que fazer. Isso é óbvio. O problema é que você tem sempre que considerar o débito técnico, porque a partir de determinado momento, esse débito começa a se tornar financeiro, porque você vai ter que gastar dinheiro para manter algo muito antigo, certo? E isso acontece muito ainda, gente. E tem empresa que não está ligando para isso. Simplesmente faz vista grossa para esse tipo de coisa. Isso é um problemaço na mão de um administrador de rede ou na mão de um gerente de TI que tenha conhecimento disso. Porque débito técnico, com o tempo, vira débito financeiro. Você vai ter que pagar para ter um profissional especialista para cuidar daquele assunto. Outro bom exemplo que eu gosto sempre de citar para vocês é a questão dos bancos, né? Os programadores COBOL. Quanto custa um programador COBOL hoje em dia? Nossa, se precisa? Mas lógico que precisa, gente. Tem banco que não trocou o sistema até hoje. E não vai trocar. O débito técnico tornou-se financeiro. Para você fazer essa troca, você vai levar anos fazendo isso. O Bradesco, eu já contei até para vocês essa história, o Bradesco iniciou um processo né, ele foi assimilando outros bancos, e hoje o Bradesco detém vários bancos, né, antigos, que ele
assimilou durante o tempo, né? Bradesco hoje ele tem base do antigo Banco Real, do Banco HSBC, né? Dele próprio e de outras pequenas instituições financeiras menores. Muito bem. Esses bancos são todos diferentes, são todos bancos antigos, são todos bancos legados e durante uma análise o pessoal do Bradesco avaliou que era inviável modernizar tudo isso. Era preferível deixar as coisas como estão e criar middlewares, que são softwares que ficam no meio do caminho, né, para atender solicitações, converte os dados no formato que um sistema novo entenda e repassa para esse sistema essas informações. Tá? Com o tempo, o sistema novo vai acumulando o conhecimento, vai guardando essa informação e acaba se tornando uma informação relevante. Quanto tempo? Anos. Em alguns casos, até décadas. E pode ir se modernizando essa parte? Sim, mas o legado permanece igual. Não mudou nada. Conheço gente que está ganhando dinheiro com isso. E não são poucas pessoas, tá? As pessoas ganham muito dinheiro com isso. Lembra que eu falei? O débito técnico, com o tempo, passa a ser financeiro. Um profissional hoje que entenda de COBOL e que tenha a capacidade de pegar essas informações, transformar isso em web service, geralmente Java ou C Sharp, tá? Para dar resposta em formato XML ou JSON, você não vai gastar menos de 20 mil reais por mês com um cara desse. Ah, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ah, eu vou modernizar. Beleza, então se prepara. Se prepara. Vende metade da frota da empresa, deixa o dinheiro investido, guardado, e na hora que você for fazer mesmo, você já sabe que aquilo ali vai ser só entrada. Porque modernização de legado custa muito dinheiro. E se a empresa não investir, o barato vai ser caro. E muito caro. Eu conheço outras situações aí, mais recentemente, inclusive, de empresa que por causa disso foi à falência. Acontece? Acontece. Não é causo não, tá? Acontece. Isso tem que ser muito bem administrado, gente. E é por isso que a gente avalia muito esse tipo de situação, especialmente quando a gente está num tipo de disciplina como essa, em que a gente começa a olhar lá para trás, visando o futuro. Então, é por isso então que o senhor está passando de J-Carry. Um dos motivos é esse. Um dos motivos é esse. É um degrau. Os outros degraus você vai subir sozinho, mas você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo eu vou te ajudar. Agora, os outros é por sua conta. Tá bom? Vamos lá? E por fim, a gente vai falar muito sobre PWA. Vamos trabalhar pesadamente em cima disso, tá? Vamos trabalhar aplicações PWA, os conceitos, vantagens, desvantagens, e nós vamos desenvolver um PWA. Tá certo? Desenvolver a aplicação PWA. Nosso horário de aula, para a tristeza de uns e de outros, essa é uma disciplina MP nível 2, fiquem atentos então à nota. E o horário de aula, sábado, das 8 às 10h30 da manhã, impreterivelmente. Pode ser que acabe mais cedo. Hoje, por exemplo, nós começamos um pouco mais tarde, eu esperei a turma aparecer, mas a aula está gravada. Tá? Outra coisa. Bom, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. As notas e atividades, tá? Vai ter uma mudança aqui. Como essa disciplina está começando um pouquinho depois, né? As provas são daqui a pouco. Então, eu vou fazer uma mudança em quente aqui na apresentação, tá? Por favor, me acompanhe.
não vai ter trabalho para N1, tá? Não vai ter. É 100% da nota da prova. Beleza? A N2 vai ter trabalho. Porque a N2 nós temos tempo, né? Para fazer isso. Para N1 não teremos tempo. Opa, voltei lá no começo. Era o meu objetivo, hein? Aqui. E, beleza. Então, para N1, nós não teremos tempo para fazer trabalho para a prova. Então, é só a prova. Cara e coragem, hein? Cara e coragem. Muita teoria. Pouca prática. N2 vai ter mais prática. Tá? Porque é onde a gente vai meter a mão na massa para desenvolver mesmo. Tá bom? Relatório de aula. Toda aula tem relatório. São pelo menos 5. Então, eu acho que nós temos tempo suficiente. Se não tivermos, as provas começam no começo de abril, então acho que nós vamos ter uns 3 finais de semana. Se for esse o caso, esses relatórios são impreteríveis de serem entregues antes da prova, porque caso contrário, é 0 de nota de atividade. E aí lascou tudo. Tá bom? Beleza? No N2, aí fica mais tranquilo. Dá para fazer 5 relatórios numa boa, dá para fazer o trabalho e a prova. Aí vai ser mais vai dar mais jogo, né? Vai ficar mais interessante. Beleza. As avaliações N1 e N2 como são? Gente, vocês já conhecem minhas provas. São provas de 20 questões, divididas em teóricas e práticas, especialmente essa disciplina. Tá? Talvez a N1 seja um pouco mais teórica, mas a N2 vai ser muito prática. Tá? Eu trabalho com questões de afirmações verdadeiras ou falsas. Cuidado, que eu gosto muito de fazer pegadinha. Vocês sabem disso, não é novidade. Todas as minhas provas, cada questão pelo menos tem alguma coisa verdadeira, mesmo que a verdade seja uma mentira, tá? E quando entregar o gabarito, se faltar uma questão no gabarito, é 0 para ela, tá? É como se a questão tivesse rasurada no gabarito da prova presencial, tá bom? Eu só considero aquilo que tem no e-mail, tá? A gente vai falar bastante sobre isso no futuro, tá? Outra coisa, aqui nesse momento, o que é importante? A formação do grupo do WhatsApp dessa disciplina, tá? Então, eu vou postar algumas informações importantes aqui para vocês. Estou criando neste momento, em quente, aqui e agora, eu estou criando o grupo dessa disciplina, tá bom? Sempre sobra para a professora Bruna, porque ela é a primeira que eu coloco. Desculpa. Mas ela é a primeira que eu coloco aqui no grupo. Tá? Nome do grupo. CC1-2021-1. Imagem do grupo. Eu gosto de carregar as fotinhas, né, do Thanos. Vocês sabem disso, né? Não é novidade nenhuma. Legal. Pronto. Grupo criado. Só informar ela aqui que eu coloquei ela no grupo. Então vamos lá. Olha só que interessante, gente. Isso é importante, tá? A respeito. Por que eu faço isso? O WhatsApp é aonde eu divulgo informações a respeito da disciplina, das provas, do material, onde eu estou colocando, o que eu estou colocando, eu divulgo notas, tudo a respeito no WhatsApp. Lógico, tem no portal, beleza. Mas do WhatsApp ele tem um alcance mais popular, né? E às vezes o portal está com problemas, como aconteceu várias vezes essa semana, especialmente no começo desse semestre.
Então, o que nós temos, o que teremos de importante no WhatsApp? Algumas coisas, tá? Primeiro, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar para vocês aqui gravado em vídeo, tá? O convite para entrar nesse grupo. É muito importante, sem sombra de dúvida, é muito importante. Eu vou colocar aqui no vídeo, aqui na tela, para vocês verem, tá? Deixa eu só usar, eu gosto de usar um encurtador para URLs, né? Para ficar mais fácil para vocês, tá? Então eu coloco um encurtador de link, legal. Opa! Fala que não é um vírus, mas tem cara e jeito de vírus. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente, ó. Eu vou colocar para vocês, tá? Isso. Vamos lá, para todo mundo ver, vai ficar gravado no vídeo para ficar mais fácil, tá? Esse aqui é o encurtador para a URL acima, que é um convite, tá? Para entrar direto nesse grupo de WhatsApp. É nesse grupo que eu faço as divulgações a respeito de tudo, tá? Além disso, nesse grupo, na descrição dele, tem 3 coisas muito importantes. Então vamos lá. Primeira delas, deixa eu colocar aqui o link para o Google Drive da disciplina. Então, a primeira coisa que tem lá importante, vamos colocar agora, em quente aqui, tá? Na gravação, para que todo mundo saiba. Então vamos lá. Deixa eu ver. Descrição do grupo. Então vamos lá, ó. Vou colocar link para o Google Drive da disciplina. Tá na descrição do grupo, tá? Aqui. Só um pouquinho. Compartilhamento. Perfeito. Eu vou pegar, ó, tô pegando o link agora. Agora eu estou pegando o link. Copiei o link. E estou colocando agora aqui. Perfeito. Então, já tem o link na descrição. Muito bem. Aí, outra coisa importantíssima que tem no WhatsApp é o link para a playlist da disciplina, né? Da disciplina no YouTube. O professor tem um canal onde ele coloca as aulas para vocês. Então, essa aula, por exemplo, está gravada, disponível no YouTube. Então, todas elas vão estar lá. Interessantíssimo, especialmente quando a gente começar a trabalhar com parte de codificação, que esses vídeos estejam lá no YouTube. Certo? Então, vamos lá. O link da playlist. Qual é, professor? Só um minutinho. Aqui, o link da playlist. Tá aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. Link da playlist para... né, no YouTube. Ô, caramba. No YouTube. É esse aqui. Deixa eu colocar esse texto para identificar. Beleza. Tá ótimo. Agora, terceira informação importante que tem lá na descrição do grupo do WhatsApp. O e-mail do professor. E-mail do professor. Vamos lá. Bonitinho. Link para o e-mail do professor. Vamos lá? Vamos colocar esse texto aqui.
Aí eu vou colocar o e-mail do professor, luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Muito bem. Então, o que tem na descrição? Essas três informações, tá? Mais importante, no AVA, vou colocar agora, inclusive, no AVA, tem esses três também, tá? Vai ter esses três aí também lá no AVA. Então, no AVA, na disciplina CC1, tá? Tem lá na primeira aula, eu vou abrir aqui agora, vou colocar para vocês agora em quente, tá? Eu vou colocar lá aqui. Ah, beleza, temos tempo. Bem, vamos entrar aqui. Lá no AVA, agora eu estou colocando o link. Na primeira aula de CC1 vai ter um link chamado, vou colocar aqui, no AVA, na primeira aula, no primeiro encontro, chama de encontro, né? No primeiro encontro 01. No encontro 01, temos o seguinte. Vamos pegar aqui CC1, aula do professor. CC1. Prontinho. Muito bem. Aí, aqui, veja só, nós temos uma coisa aqui, ó. Links. Não. Link para recursos do professor. Então, nós temos lá no AVA, já no primeiro encontro, tá? Nós temos links, o que tem na descrição dele. Além disso, também tem o convite para o grupo do WhatsApp. Nossa, então, lá tem tudo, né? Esse convite aqui, ó, eu vou colocar o original para não ter problema, tá? Olha lá. Perfeito. Então tá lá. Esse cara tem o convite do WhatsApp, o link do Google Drive da disciplina, o link da playlist e o link do e-mail do professor. Né? Muito bem. Deixa eu registrar aqui, deixa eu colocar lá na pré-aula do primeiro encontro, tá? Muito bem. Já está lá no... Legal. Link para recursos do professor. É o primeiro que está aparecendo lá no encontro 1. Legal? Perfeito? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, agora que a gente já fez tudo isso, né? A gente já deixou toda essa parte pronta, né? Então, temos o seguinte, aí, vou colocar aqui, para recursos do professor, né? Lá em pré-aula, beleza? Perfeito. Melhor que isso, possível. Então, temos toda a informação necessária para a gente brincar à vontade agora, tá bom? Muito bem, tá tudo gravado em vídeo, beleza? Tá disponível já no AVA, acabei de publicar, tudo lá. E tudo isso que precisa vai estar disponível também. Vamos continuar aqui então. Beleza. Então a parte inaugural está encerrada. Vamos agora para a nossa aula propriamente dita, tá? Eu vou parar um pouquinho só. Fiquem com a minha imagem, por enquanto.
Eu vou voltar aqui, vou trocar aqui o slide para que a gente possa ter o slide desta aula. Só um minutinho. Muito bem. Vamos para o slide da nossa aula de CC1. Tá? A primeira aula é curtinha, tá? Não é uma aula comprida. Não quero ficar me divagando muito e tal. Vocês sabem que às vezes eu embarco em assuntos e acabo desviando um pouco. Então, mas são coisas relevantes que a gente precisa discutir, óbvio, tá? Então, vamos lá, vamos para o nosso assunto, a aula de hoje, né, tal. Nós vamos discutir um pouco de front-end e back-end. É a parte introdutória da disciplina, para que a gente possa entrar nos tópicos mais avançados, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai discutir o quê? Quais são os tópicos? Nós vamos discutir front-end, back-end, um versus o outro, e habilidades e ferramentas necessárias para mexer com isso, tá bom? Vamos começar pelo front-end? Vamos lá. O desenvolvedor front-end é responsável por dar vida à interface. Trabalha com a parte da aplicação que interage diretamente com o usuário. Por isso, é importante que esse desenvolvedor também se preocupe com a experiência do usuário. Na parte de estudo, este profissional foca em HTML, que é a linguagem de marcação interpretativa, né? Não é uma linguagem de programação. O CSS, que é a linguagem de estilo. E o JavaScript, linguagem de script ou programação, tá? Para CSS e JavaScript, há bibliotecas e frameworks que alguns profissionais se especializam, como Angular, Vue.js, Bootstrap, Sass, etc. Nos últimos anos, esta área também viu a introdução de outras linguagens e pseudolinguagens, como TypeScript e CoffeeScript, que podem ser utilizadas de acordo com as necessidades da aplicação. São linguagens que complementam HTML e CSS, tá? Caso esteja interessado em ingressar nesta área, um estudo complementar como teoria das cores e design gráfico pode ser diferenciais em algumas situações essenciais, porque experiência do usuário, né, que é o X, né, User Experience, é algo que é muito valorizado no mercado hoje em dia, tá? E geralmente quem desenvolve não está bem preocupado com o X, não. Tanto que tem algumas especializações que são voltadas para esse público, para esse tipo de profissional, tá? Eu costumo dizer o seguinte: quem desenvolve, de fato, não tem que ficar se preocupando com isso, não, tá? Isso é uma coisa que eu costumo bater bastante em cima, tá? O pessoal às vezes critica justamente a minha fala quando eu costumo falar a respeito de full stack. O que é full stack? Para dizer que eu não estou sendo chato e tem gente que fala assim, professor, mas eu fiz curso full stack, não é nada disso que você está falando. Já teve aluno que veio me criticar a respeito disso, tá? Então, dos tempos para cá, eu adotei o seguinte padrão. Eu venho aqui no tio Google e escrevo o que é alguma coisa que estão questionando. Full stack. O que é Full Stack Developer? Olha só. O que é? E aí, pasmem, muito pouca gente descreve exatamente o que é um profissional full stack, tá? Eu vou pegar aqui um dos poucos que explica o que o cara faz. Deixa eu pegar, inclusive, um que eu achei bastante interessante aqui, esse aqui. Muito bem. Ó, para dizer que o professor não está sendo chato, tá? Opa, que 12 não.
Eu fui lá na ProWay, que é uma empresa, né, que mexe com curso e tal, tudo mais, e dá uma olhada, ó. Aqui tem uma descrição, né? O desenvolvedor full stack é aquele que pode atuar em qualquer etapa de desenvolvimento de sistema, seja no front-end ou no back-end. Vamos dizer assim, em termos de mercado. Vamos focar aqui no artigo da pessoa, tá? Presta atenção. Profissional front-end é aquele que possui conhecimentos para desenvolver interfaces gráficas para serem exibidas ao usuário. Em outras palavras, tudo que se pode ver na tela, disposição do texto, botões, campos, entre outros. Ele é o responsável por construir a parte de software que toca no usuário e por isso precisa estar alinhado com noções de ergonomia, bem como entender como o usuário se comporta. Está no meio de campo entre o web designer, que muitas vezes pode ser ele mesmo, é aqui que eu começo a criticar, ou designer da agência, e o profissional back-end, que ele explica aqui mais para baixo, tá? Na maioria dos casos, seu trabalho lida com lógica de programação, HTML, CSS, JavaScript e jQuery. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa, mas tá, deixa para lá. Ajax, TypeScript, Angular, que é JavaScript também, Responsibilidade, que é Bootstrap, que está em CSS, React, que está em JavaScript, React Native também, Android, tá vendo? iOS, dentre outras milhares de ferramentas. Vamos lá. Por que que eu critico? Android é sistema operacional. Então, Android não poderia ser citado no artigo da pessoa aqui como sendo uma área de expertise para desenvolvimento front-end. Eu acho que a forma com a qual se coloca é o que está errado, tá? Na minha concepção. Vocês perceberam que o próprio texto, tá? Não que seja ruim, a ProWay, eu até já ouvi falar bem dela, tá? Então, pessoal da ProWay, não estou criticando a empresa, não, estou criticando o texto, tá bom? Não venham depois em cima, que o professor tal, não. A empresa é top, tá? Não pensem vocês que essa descrição é exclusiva da ProWay, não. Eu vi outros aqui, tem na DevMedia, tem na Alura, tem na Udemy, eles também usam uma descrição muito parecida, tá? Então, mas aonde está o problema nisso? Criou-se a cultura, vamos falar assim, cultura, de se dizer que a empresa precisa de um profissional full stack. E eu discordo profundamente disso. Porque no conceito do full stack que eles colocam, o full stack é o cara que quer subir, chupar cana, dançar conga. É o faz tudo. Mas o faz tudo existia no começo da TI. Quando eu entrei em TI, para trabalhar em TI, isso em 1994, oficialmente está em 94, porque antes era só bico. Mas oficialmente eu comecei a trabalhar com TI em 1994. Era o perfil faz tudo. O cara era administrador de rede, administrador de banco, o cara era desenvolvedor, ele era suporte, infraestrutura, o cara fazia tudo. Beleza, só que eu estou falando de 1994. Nós estamos em 2021. Nesse período, criou-se, tá, uma divisão dessa cultura,
criou-se uma divisão, o que na minha concepção é o adequado. O que é? Eu vou até plagiar uma frase que o pessoal gosta de falar muito. Cada um no seu quadrado. Então, cada especialista em sua área distinta. A gente costumava dizer o seguinte, que o web designer pode ser um bom programador, mas um programador jamais seria um web designer. Por quê? Porque o web designer se prepara, o web developer, né? Agora, tem vários nomes, tá? Web designer, web developer e tal. Adotaram um monte de nomenclatura para falar do cara que trabalha com front-end. Tá. Só que cada nomenclatura dessa tem uma especialidade um pouquinho diferente uma da outra. Até aí tudo bem. Os nomes, né, tem a sua diferenciação. Legal. Só que agora eles voltaram a colocar tudo dentro de um balaio só. Gente, não é assim. Eu vi empresa que cobra de programador back-end, daqui a pouco a gente vai discutir isso, inclusive, que o cara saiba e domine front-end. Opa, peraí, não é assim não. Tá errado. Ah, não, mas aí o cara tem que ser full stack. Peraí. Tá errado. Esse pensamento tá errado. Porque o cara se prepara. Gente, para estudar o X, que é User Experience, para estudar o X você leva no mínimo 2 anos. Tem pós-graduação a nível de especialização em um X. Recentemente, eu ouvi falar de um mestrado, fora do Brasil, né? Voltado exclusivamente para isso. Porque o cara que vai trabalhar com o X, o cara vai estudar, além da experiência do usuário, o cara também vai estudar um pouco de psicologia, um pouco de metodologias de aprendizagem lá dentro da IA. O cara vai estudar um pouco de administração. O cara vai estudar um pouco de designer gráfico. Não é uma coisa só. O cara estuda um pouquinho de tudo. E se está chegando a nível de ter mestrado disso, nesse tema, então, olha a importância que o negócio tem. Aí, o cara não entende nada de UX. Nada. O cara não entende nada de experiência do usuário. O cara não entende absolutamente nada de psicologia ou administração. Não, o cara é desenvolvedor. O cara entende de código. Ah, ele trabalha com front-end. Beleza, então ele entende do desenvolvimento HTML e do JavaScript e CSS. Ah, mas ele tem que colocar eu escutei muito isso, tá? E toda vez que eu escuto me dá uma gastura por dentro. É impressionante. Ah, mas ele tem que saber como aplicar o CSS da empresa. Não, isso é algo que uma equipe especializada faça. A preocupação dele não pode ser essa. A preocupação dele tem que ser: o sistema funciona? Atende a necessidade? Ah, atende. Ele emite os relatórios? Emite. Ah, ele exibe as informações nos grids de acordo? Sim, beleza, ótimo. Agora vamos aplicar o X em cima. Passa para a mão do designer, e o designer abre o código, abre o CSS e começa a aplicar esse código. Porque é ele que sabe como fazer isso. Ah, não, mas a gente tem um full stack na equipe. Tá, então você tem
Um Zezinho faz tudo. Com todo respeito a todos os Josés da vida, você tem um Zezinho faz tudo. Entendeu onde eu quero chegar? Gente, para você aprender esse tipo de coisa, trabalhar dessa, você tem que trabalhar com isso. É por isso que eu costumo dizer muito, quem me fala assim, eu sou profissional full stack. Ó, tudo bem. Quanto tempo de experiência de mercado você tem? Mas eu nunca trabalhei, eu estou começando agora, eu fiz o curso. Eu fiz o curso agora. É? Fez aonde? Eu fiz na Alura. Eu fiz na Udemy. Ou qualquer outro. Com todo respeito, são excelentes escolas. Mas você não forma profissionais full stack desse jeito. É igual o DevOps. Eu vou falar do DevOps quando a gente bater a tecla. Daqui a pouco a gente vai falar sobre back-end. Aí eu vou falar do DevOps. O DevOps é muito mais do que o full stack. Muito mais. Porque o DevOps não está preocupado só com o desenvolvimento. O full stack está preocupado ali só com a parte de desenvolvimento. Não. Inclusive, na maioria das empresas, os desenvolvedores full stack não têm acesso a banco. Não pode meter a mão no banco. Isso é outra coisa. É um problema seríssimo. É o Zezinho faz tudo. Eu sou completamente contra isso. Tá? E eu já tive discussões homéricas com alguns entendedores do assunto a respeito disso. Quando chegar lá na frente a gente fala, mas daqui a pouco. Bom, é comum alguns profissionais de front-end trabalharem mais com a parte criativa e artística da aplicação. Assim como também há os que possuem um perfil mais voltado ao back-end, mesmo atuando como front-end. É o meu caso. Esses possuem mais familiaridade com a programação e suas nuances. Um tipo de perfil não invalida o outro. Então eu conheço back-end muito, mas também trabalho com front-end. Não invalida um ao outro, mas posso garantir para você. Se você pedir para mim desenvolver uma API de serviços, por exemplo, dependendo do levantamento de dados que você me passar, eu faço isso em dependendo da situação, horas. Algumas horas. Tem gente que faz em minutos. Beleza. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Quando a promessa. Tem uma amiga minha que fala assim: quando a promessa é muito grande, haja vela para pagar. Então, é a mesma coisa que eu falo. Tem que tomar muito cuidado. Né? Não, passa para mim. Eu passo em minutos. Eu desconfio. Na hora. Opa, peraí. Na revisada do trabalho desse cara, só para garantir. O meu mesmo. Eu tomo todo o cuidado do mundo. Eu faço questão absoluta de sempre, o tempo todo, enquanto eu estiver programando, garantir que o que eu estou programando é coerente com aquilo que está sendo pedido. Vocês vão perceber quando eu estiver trabalhando aqui na parte de criação. Eu não sossego enquanto eu vejo alguma coisinha errada, eu tenho que acertar. Isso vem de uma coisa chamada Clean Code. Mais para frente eu falo disso para vocês. Alguns exemplos de front-end para trabalhar aqui, né? HTML, CSS, JavaScript, Python trabalha alguma coisa front-end, mas geralmente é back. PHP também, dos dois lados. React front também tem back. Pelo que eu ouvi falar, tem. Mas eu não sei afirmar para vocês com certeza. Perl, especialmente no Linux, né? Tem muita coisa de front-end do sistema operacional que é feito em Perl. Tá? E Angular, que esse é famoso. Né? Bom, vamos tratar do back-end, que é a minha seara aqui, que eu nada de braçada, é onde eu gosto de ficar.
Como o nome sugere, o desenvolvedor back-end trabalha na parte de trás da aplicação. Ele é o responsável, em termos gerais, pela implementação da regra de negócio. Não só disso. Tá? Tem uma outra coisa chamada mapeamento objeto relacional, que é extremamente importante também, e é ele quem faz. Em uma aplicação web, esse desenvolvedor, quando focado, não toca na parte visual da aplicação. Nossa, quando isso acontece, é tão bom. Por lidar com a regra de negócio, não só isso, né? Nós sabemos. Às vezes, um programador de sistemas, como de aplicações comerciais e até científicas, pode ser chamado de desenvolvedor back-end. E geralmente, nessas aplicações, esse desenvolvedor trabalha um pouco com a parte visual. Por isso, para este artigo, o desenvolvedor back-end levado em conta é o desenvolvedor de aplicações web. Quando falamos de back-end em desenvolvimento web, nós nos deparamos com várias linguagens, como Go, linguagem da Google, Clojure, C Sharp, PHP, Java, Python, Ruby, entre outras. Cada uma possui vantagens e desvantagens em relação ao uso do desenvolvimento web, bem como no mercado de trabalho. Eu costumo dizer, qual a melhor linguagem de programação? Aquela que o cliente usa. Ah, e para desenvolvimento web? Aquela que você domina. Vamos lá. Algumas linguagens são mais atuais e com poucos profissionais no mercado. Dessa forma, há uma grande demanda por elas. Exemplo, Go e Clojure. Essas duas são usadas pesadamente pelo pessoal da Google. Tem gente, a mão de obra é pouca, então a demanda é grande. Especialmente do próprio Google, né? Outras são mais tradicionais, fazem parte de um mercado já consolidado e possuem uma grande gama de material de estudo. Exemplo, C Sharp, PHP, Java e Ruby. C Sharp, então, C Sharp e Java, pelo amor de Deus, toda esquina tem alguém. E tem. Mas saber se as pessoas conhecem de fato, sabem utilizar a linguagem. Alguns exemplos que nós temos, PHP também no back-end, C Sharp, Python no back-end também tem, Java, Ruby, Golang, que é a Go, a linguagem Go, né? Mais famoso e tal. E importante, ó, para que o aprendizado em back-end seja ainda mais completo, é preciso ter conhecimento em banco de dados, MySQL, SQL Server, Postgre, entre outros. Normalmente, o banco de dados é escolhido com base no que possui mais recursos disponíveis na linguagem que será utilizada a aplicação. Se você vai trabalhar, então, com C Sharp, você vai escolher SQL Server. Se você vai trabalhar com Java, você pode escolher SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre. Se você vai trabalhar com PHP, mesma coisa. Né? Ah, e por que o C Sharp casa melhor com o SQL? Ambos vêm do mesmo framework. Hoje isso é de fato verdade, porque grande parte do SQL Server é desenvolvido em .NET Framework. E o C Sharp é a linguagem oficial do .NET Framework. Então, uma coisa casa bem com a outra. Tá? Front-end versus back-end. É aqui que entra os embates, tá, gente? Digamos que o desenvolvedor front-end é o responsável pela decoração interna de uma casa construída por um desenvolvedor back-end. Mas o estilo e bom gosto da decoração são determinados pelo proprietário da casa. Como declarou Gag Matanga, que é diretor de marketing de produtos da Aptix, uma grande desenvolvedora americana, tá? A respeito das equipes de front-end e back-end sob sua gestão. Os desenvolvedores front-end costumam ser mais estimulados pelo trabalho, pois eles podem realmente explorar todo o potencial criativo. Então, a parte front-end é a parte criativa da bagaça. Tá? É onde você vai ter toda a questão trabalhar toda a questão da criatividade, design, funcionalidade do software. A parte back-end costuma ser a parte que não aparece. No entanto, sem ela, o front-end não serve para nada. Tá? Então, as coisas trabalham em simbiose. E aqui a gente tem um quadro que explica bem isso. Vamos dar uma olhada nesse negócio? Você tem aqui, ó, o Web Developer e o Web Designer. São papéis diferentes. Agora há pouco a gente estava falando sobre eles, tá? Então, vamos lá.
O Web Developer, ele cria o back-end, ele codifica HTML, CSS, JavaScript, jQuery e mais, e o foco na funcionalidade e compatibilidade. O Web Designer cria a estética do website, ele aplica os principais designs para o website e ele entende de usabilidade, quer dizer, olha só a diferença entre um e outro. No meio disso, você tem o apelo visual dos websites que funcionam corretamente. Então, voltamos à discussão do full stack. Eu gosto de fazer uma analogia quando se fala de full stack, uma analogia bastante interessante. E ela é bem pontual. Tem gente que não concorda, é óbvio. Né? Opinião, cada um tem a sua. Eu tenho a minha opinião embasada no mercado e nas coisas que eu já vi de mercado, as experiências que eu já tive. Tá? Então, o meu embasamento, essa minha ideia, trabalha da seguinte maneira. Na minha concepção, eu comparo isso à mecânica. Vamos lá. Uma oficina mecânica, um mecânico. Todo mundo sabe que nós temos bons mecânicos e nós temos picaretas. Com todo respeito, tem uns aí que, né, a gente sabe bem, tem uns que é complicado se dá, né? Eu já tive experiência com algumas situações dessas. Inclusive tem um que de vez em quando eu lembro dele, toda vez que meu carro tem um problema de negócio de marcha, me dá vontade de ir lá e, né, vem aqui, dá um, né? Bom, deixa eu falar. O que acontece? Você tem o mecânico de fato, aquele que mexe com o teu motor, suspensão, beleza. E você tem o mecânico, o eletricista, que vai mexer com a parte elétrica do carro. Ah, professor, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ambos não trabalham no carro. A parte elétrica funciona independente da parte mecânica, até certo ponto, nos carros mais novos não. Por exemplo, em alguns veículos híbridos, a rotação dos eixos alimenta as baterias. Então, nesse caso, a simbiose é mais profunda ainda. É muito difícil você ter um mecânico que manja da parte elétrica. Ou cara, inclusive tem alguns lugares que você tem caras especializados em suspensão, caras especializados em funilaria, caras especializados na parte mecânica, motor mesmo, né? E você tem aqueles que fazem tudo. Com todo respeito, as péssimas experiências que eu já tive com a parte mecânica foram justamente com esses caras. E aí, mais uma vez, a gente olha. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque a parte de TI é igual. O sistema pode ser comparado ao carro. Então, o web designer não é o web developer. O front-end não é o back-end. E exigir que um cara que trabalhe em uma área domine a outra demanda tempo e investimento. E tempo, eu estou falando de anos, não é dias, não é meses. Geralmente isso acaba da pior forma possível. Como eu já vi algumas outras situações em que isso acabou em demissão. Pedidos de demissão
ou demissão sem justa causa. Pode ser evitado? Facilmente. O que precisa para isso é que a pessoa responsável pelo setor tenha esta consciência, que alhos não se misturam com bugalhos. Cada um no seu quadrado trabalha muito melhor. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que, honestamente falando, eu gostaria de conhecer os professores que os ensinaram. Porque a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que ter embasamento. Tem que haver um embasamento. Ah, não, mas o cara precisa saber tudo. Você confiaria em uma mecânica onde o mecânico faz tudo? O cara que vai cuidar do seu carro, ele é mecânico, a parte de suspensão, a parte de funilaria, a parte de pintura. Ele também faz a parte de elétrica, né? Ele faz a parte de estofamento. Olha, é por isso que eu costumo usar essa forma de analogia, tá? Por que que uma coisa é verdade para uns e para outros não? Tem aquele meme lá, né? Com todo respeito, né? Tem aquele meme. Enfim, a hipocrisia. Por favor, aceitem a crítica aqueles que estão assistindo e discordam de mim. Meu WhatsApp está aí, à disposição, meu e-mail está aí. É só falar comigo. Me provem o contrário. Porque até hoje eu nunca vi ninguém que foi capaz de provar o contrário. Sei que existem profissionais que tomam conta muito bem desse tipo de área, mas um cara que faça tudo, desculpa, mas não conheço não. Existe? Até existe. Um bom exemplo disso é a palavrinha DevOps. Os DevOps são os caras que realmente fazem tudo. Mas os DevOps, eles são profissionais que trabalham não só com desenvolvimento. Agora há pouco eu falei para vocês. Eles trabalham em tudo, desde o começo do levantamento de dados até a publicação, passando pela fase de análise, desenvolvimento, testes, publicação e produção. Eles cruzam o processo inteiro. Aí sim, a conversa é diferente. Existe. Eu conheço vários. Só que esses são os caras que custam horrores para uma empresa. A empresa que tem um cara desse em seu quadro de funcionários não pode jamais pensar em abrir mão de um cara desse. O problema é que o mercado caça esses caras da mesma forma que um urso negro caça sua presa na beira do rio. Né? São aqueles ursos que gostam de pescar, né? Tem alguns outros, inclusive, que são carnívoros, caçam mesmo. Quem já viu, né? Os filmes, os vídeos, né? Tem na internet, tem no Natural Channel, e aí vai. Discovery Channel, History e tal. Daqueles ursos pescando na beira do rio, né? Olha os barulhentos. Então, a situação é igual. O mercado adora caçar esses caras, porque esses caras manjam de tudo. Eles entendem o processo como um todo. Só que o diferencial desses caras é que eles têm anos em algumas
situações, décadas de experiência. É gente com 10 anos de mercado, 20 anos de mercado. DevOps não se forma em 1 ano, 2 anos, não. DevOps se forma com experiência, conhecimento. DevOps se forma com aquele cara apanhando durante anos até dominar a tecnologia. Esse é o DevOps. Esse é o cara que, ao ver uma situação, um problema, ele já tem a resposta, porque ele já passou por aquilo. É aquele profissional calejado, experimentado, entendeu? Que está sempre se renovando, estudando, conhecendo, passando pelos problemas. É aquele cara que não foge de um problema, não, ele enfrenta, porque normalmente ele já passou por aquilo. Então ele sabe como resolver. Os caras custam caro demais, mas valem cada centavo. E tem muito, tá? Eu tenho grandes amigos, inclusive, que são. Eu tenho um grande amigo já falecido, que Deus o tenha, que era um excelente profissional de DevOps. O cara manjava de tudo, tinha uma capacidade impressionante, né, de conhecimento, entendimento, experiência. O cara já tinha passado uma porrada de coisas, tanto em banco como desenvolvimento back-end, front-end, publicação, testes. Esse é o DevOps. O cara tem mais de 20 anos de carreira, domina pra caramba, conhece tudo de cabo a rabo. Esse é o DevOps. Esse é o DevOps. Tá? Vamos lá. Habilidades e ferramentas. Para interligar o servidor, o aplicativo e a base de dados, os desenvolvedores back-end usam linguagens como PHP, Ruby, Python, Java e .NET para criar o aplicativo. E ferramentas como MySQL, Oracle, SQL Server, para encontrar, salvar e alterar os dados e enviá-los de volta ao usuário no código do front-end. As oportunidades de trabalho para desenvolvedores back-end muitas vezes exigem experiência com frameworks, PHP como Zend, Symfony, Cake PHP, domínio de sistemas de controle de versão como Subversion, CVS ou Git, e conhecimento de Linux como um sistema de desenvolvimento e implantação. Isso aqui é somente uma faceta, tá? Se eu fosse abrir o leque, gente, é imenso esse lance de trabalho com back-end. Tá? Isso aqui eu estou citando apenas um modelo, tá? Mas tem vários. Os desenvolvedores back-end usam essas ferramentas para criar aplicativos web com um código limpo e bem documentado ou dar contribuições a eles. Mas antes de desenvolver esse código, eles precisam entender as necessidades específicas de cada stakeholder. Lá da engenharia de software, vamos dar uma lembrada. Stakeholder, cara interessado no desenvolvimento da aplicação. Das empresas para então traduzi-las em requisitos técnicos e em soluções tecnologicamente mais adequadas. Sempre, na minha opinião, também concordo, sempre preferi o desenvolvimento back-end porque adoro operar dados, declarou Jean-Philippe Toto, desenvolvedor sênior da Widebit, outra famosa desenvolvedora americana. Em um artigo sobre carreiras full cycle, o desenvolvedor afirmou que recentemente as APIs, que é sigla em inglês para interface de programação de aplicativos, sejam elas públicas ou privadas, tornaram-se parte essencial da transmissão de dados entre dispositivos móveis, sites e outros sistemas conectados. Criar APIs que o público considera úteis é uma parte extremamente satisfatória do meu trabalho. O cara que cria API, geralmente, ele trabalha back-end. Ele pode ter conhecimento de front-end? Tem. Mas ele prefere trabalhar dessa forma. Eu sou um deles. Eu prefiro trabalhar com APIs. Tá? É muito mais legal. É difícil? Muito. Dependendo do banco, então. Mas quando você vê o seu serviço rodando e sendo consumido, a satisfação é imensa. Muito bem, vamos às conclusões do nosso da nossa aula de hoje, né? Após essa breve exposição, podemos concluir que o desenvolvedor front-end trabalha com um foco maior na camada de interface,
da aplicação que tocará o usuário, seja ela de um site, de um programa desktop ou de um aplicativo móvel. O seu objetivo é oferecer para o usuário a melhor experiência em sua plataforma. Por outro lado, o back-end é o que está por trás da aplicação, atuando no que o usuário não pode visualizar. O profissional desse segmento se preocupa com a persistência dos dados, regras de negócio, segurança da informação, performance, etc. Dúvidas, críticas, sugestões? Manda para mim por e-mail ou me chama pelo WhatsApp. Tá certo? Então, nós falamos bastante sobre essas visões de trabalho, esses perfis. Lógico, se a gente fosse ficar citando aqui, a gente ia perder a manhã toda falando sobre isso, esticando para tarde e para noite. Aí a gente arma um churrasco, né? Coloca uma cerveja para gelar, tal. Vai assando a carninha e vai falando sobre os tópicos, porque isso aqui leva o dia inteiro. Tá? Só essa discussão de full stack e DevOps, nossa, dá pano para um livro. Beleza? Muito bem. Vamos ao momento core da aula. Relatório da aula. Tá? Atividade que vale ponto. Vamos lá. Vocês vão falar nesse relatório sobre os conceitos de front-end e back-end e a relação entre front-end versus back-end no mercado de trabalho atual. Eu quero a opinião pessoal de vocês. Tá bom? Prepare seu relatório com o assunto abaixo e envie para o e-mail do professor. O assunto do e-mail é CC1 Atividade 2021-03-13. Tem que ser esse assunto no e-mail, tá? Muito bem. Aí depois você abre o corpo do e-mail, que é o seu texto, e ali você vai redigir seu relatório. Não é para mandar nada por anexo. Os anexos serão ignorados. Tá bom? Lá no começo desse texto, você vai fazer um cabeçalho colocando seu nome, seu documento pessoal, RA, ou RA. Você vai colocar o curso e o semestre que você está cursando. Tá bom? Data de entrega desse relatório é dia 16/3 de 2021 até as 11h59 da noite, mais de 72 horas. Para quem está assistindo esse vídeo depois desta data, recomendo entrar em contato com a coordenadora do curso, professora Adriane, para que ela autorize a entrega desses documentos. Porque, caso contrário, você não vai entregar nada, é zero. Tá bom? Então, tem que ter autorização da professora, da coordenadora do curso, para poder entregar isso depois. Beleza? Muito bem. Qualquer dúvidas, críticas ou sugestões, por favor, meu e-mail está à disposição, luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Certo? Em nome da Uniderp e da Croton, eu agradeço a presença de todos, peço que vocês continuem a se cuidar, peço que vocês tomem bastante cuidado. Hoje, 13 de março, nós estamos passando por um momento terrível da pandemia, porque nós estamos no que eles chamam de segunda onda, tá? Para alguns já é a terceira onda, e houve uma mutação de vírus e nós estamos sendo bombardeados por uma mutação do corona, que é muito mais infecciosa, é muito mais perigosa do que a versão anterior. A versão anterior, ela avisava as pessoas idosas e do grupo de risco. A versão do corona atual visa qualquer um, seja criança, adolescente, adulto, jovem ou mais velho, idoso, não importa. O corona não está fazendo distinção mais. A versão atual, essa cepa, como eles chamam, está considerando qualquer um. Então, tome muito cuidado, tá? Se quem estiver assistindo esse vídeo depois dessa data posterior, fica aqui um manifesto. Na minha opinião, vacinar seria a melhor solução. No entanto, parece que o governo federal não pensa assim. Decepcionante. Mas é o que temos por agora. Sinceramente, espero que quem está assistindo esse vídeo depois esteja numa situação muito mais favorável. Honestamente, essa disciplina renderia muito mais do presencial.
mas a gente vai fazer de tudo para que vocês captem o máximo possível. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Fui!